Oi pessoal, eu sou Kátia de Azevedo Araújo, psicóloga, psicanalista, e venho hoje conversar com vocês um tema da psicanálise, a psicanálise relacionada à atualidade, e temos hoje como convidada a participar a Maria Aparecida Brígido. A Maria Aparecida Brígido é psicóloga, psicanalista, coordenadora do curso de Psicologia da Faculdade Dom Bosco, de Porto Alegre. Além de tudo, é coordenadora científica do Espaço Criar, promovendo várias atividades, cursos, jornadas, palestras aqui na nossa instituição. E também é coordenadora de seminários e supervisora na formação psicanalítica do Espaço Criar. Nós temos uma longa história juntas, não é de hoje que a gente se conhece, nos formamos juntas, né? Então eu vou tomar a liberdade de chamar ela de Cida, carinhosamente Cida, né? Porque mais do que colegas nós somos grandes amigas, né? E hoje então iniciamos o nosso trabalho apresentando, né, quem é um psicanalista que fez parte e faz parte ainda hoje, fez parte da história da psicanálise e ainda hoje é extremamente relevante. Né, Cida? Muito relevante. Então, né? Vamos falar do Dona Winnicott. O que tu tem para nos contar, Cida, do Winnicott? Olha, são muitas coisas, né? Ele teve uma vida muito intensa enquanto psicanalista, mas inicialmente até a gente antes estava conversando assim, afinal de contas, né? Quem ele era e tal, né? Já ouvi que tu trouxe alguns livros aqui. Alguns livros dele. Assim, ó, esse aqui realmente tem uns que são dele, né? Que nem esse Privação e Delinquência. Esse aqui é bem famoso, esse né? Dali. O Brincar é a Realidade. Não tem quem passe pela faculdade que não tem acesso a esse livro, né? Esse ali, olha só, tá um caquinho. Eu acho que tu usou bastante esse aqui, não? A criança e o seu mundo, né? Isso aqui já é um livro da faculdade ainda. Mas, enfim, acho que, primeira coisa, né, Kátia, eu estou muito feliz por poder estar aqui, né? Nesse nosso Pode Criar, né? O primeiro momento, assim, que a gente está fazendo essa experiência de conversar sobre um autor, sobre a atualidade, né, da psicanálise. E é um espaço, assim, fundamental, né, para a gente poder pensar. E né, tu me convidaste, vamos falar sobre o Winnicott e tal. Sim, vamos falar um pouco sobre o Winnicott. Ele era, na verdade, um médico, né, ele foi um médico. Eu até fiquei pensando, assim, em contar uma historinha bem rápida, né, porque o Winnicott é um inglês, e ele nasceu num espaço, né, da Inglaterra, agora não saberia te dizer exatamente qual é a cidade, mas era um lugar amplo, lindo, né, então nas histórias se ouve aquilo ali. E ele tinha irmãs e tias, então ele era um menino que foi criado em volta dessas mulheres. A mãe, né, o pai dele era um sir lá, era uma pessoa importante e do governo, né? Tinha a ver com o governo, não era muito próximo, muito presente, né? Tanto é que as mulheres eram muito presentes na vida dele, né? Mas eu penso que isso foi o que deu essa ideia, isso que ele tem, essa força, e os conceitos que ele trouxe de criatividade, né? Sobre o que é esse espaço transicional, sobre todos aqueles conceitos que ele criou depois enquanto psicanalista. Porque ele fez medicina, ele foi então pediatra e trabalhou a vida toda em consultório e no hospital. Até que a psicanálise chegou até ele, né? Eu imagino, assim, que porque estava borbulhante o período, eu não vou te dizer os períodos ali, mas eu vou te dizer da intensidade das coisas, né? Então tinha a Melanie Klein pensando nas crianças, porque todos pós-freudianos, né, Kátia? Todos pós-freudianos, né? Então tem um Freud que começou né, aquelas ideias
descobriu o inconsciente, criou a Freud, psicanálise. o pai da psicanálise, e eles vieram todos a partir Exatamente. dele. Né? Então, estava lá a Melanie Klein, né, falando, porque teve a questão da guerra, então as pessoas precisaram se escapar na Inglaterra, não vamos entrar em muitos detalhes aí para poder falar um pouquinho mais do Winnicott, mas ele era um inglês, né? Então ele já estava lá na Inglaterra e já trabalhando, então se apaixonou pela psicanálise. Então ele tinha contato com a Melanie Klein. Não vou dizer uma coisa aqui, né? Mas assim, o contato dele com a Melanie, né? Então ele começou a fazer supervisão, começou a se tratar, começou a se dedicar. Ele começou a ler Freud. E é muito bacana, assim, porque nós aqui no Espaço Criar, a gente estuda Freud. Sim, né? a nossa formação psicanalítica é fundamentalmente Freud. Então, isso vai ser bacana, assim, no nosso grupo de estudo, que é o que a gente está pensando, né? E vai começar agora em março. Porque eu vou mostrar para os colegas que vêm estudar comigo ali, aonde foi que o Winnicott pensou as ideias dele. Né? Porque ele destacou de Freud, claro que tem a Melanie também, que tem bastante influência na obra dele, mas onde é que ele pensou para ele desenvolver todos os conceitos que ele desenvolveu e toda aquela intensidade em relação a pensar na criança e a relação com a mãe. Quer dizer, então, assim, ó, que trabalhar com criança na atualidade, psicanálise, aquele psicanalista ou terapeuta que vai trabalhar com criança, necessariamente tem que ter estudado o Winnicott. Precisa entender o que o Winnicott fala sobre o desenvolvimento psíquico, a constituição psíquica. Ele não chega a usar esse termo, mas é uma construção psíquica na relação com uma coisa que ele chama que é ambiente, mas o que é o ambiente? O ambiente para o Winnicott é o objeto, é a mãe. É a mãe, é a família, que ele sempre fala a respeito disso. E ele traz detalhes importantíssimos sobre essa relação da criança com a mãe, a relação da vivência com a mãe, da experiência com a mãe e também da falta. Isso é uma coisa que eu gosto muito, um conceito que eu gosto muito do Winnicott, é pensar a mãe suficientemente boa. Exatamente. Quer dizer, ele traz a questão muito real, né? Porque não existe perfeição, não existe a mãe perfeita. E não deve. E nem deve. Por isso não é sinal de saúde mental. E por isso que tem o conceito dele de ilusão e desilusão. A mãe ajuda a ilusão onipotente da criança. Tá? Então, assim, ela ajuda porque a criança, ela é tudo para a criança é tudo para ela. Mas o Winnicott fala da desilusão também, que é constitutiva. Então, precisa se desiludir, precisa ter uma frustração, para ele poder fantasiar, para ele poder criar. A criatividade vem desse espaço potencial, que é o afastamento da mãe e ele poder criar. Ele poder criar. Né? E aí, por isso tem que ser suficientemente boa, não tem que ser perfeita, enfim. E aí que entra a questão do objeto transicional? Também. Também. Porque é aquele objeto, é bem interessante, né? Porque quando eu estava revendo ali, o que foi que eu estava pensando que nos adultos, né? Porque assim, estudar o Winnicott também nos ajuda imensamente em relação aos adultos mais complicados, aos adultos que tiveram uma falha muito importante nessa relação com a mãe, com o pai, com a família. Né? Então é importante. A questão das delinquências também. É fundamental esse livro aqui, né, que ele até eu trouxe, né? Privação e Delinquência. Esse aqui, Tati, olha. Peraí que eu tenho que botar os óculos pra isso. Privação e Delinquência, isso aí já foi na época da guerra. Porque olha só, o Winnicott, ele começou a trabalhar com as crianças enquanto pediatra. Então ele observava as mães no seu consultório, porque quem é que leva a criança normalmente pro médico? as mães, principalmente naquela época, né? E ainda, bem agora, né? Claro, o pai leva, mas
e até no consultório da gente, né? Quem é que leva a criança para o meu consultório? É a mãe, ou vai a avó, ou vai a babá, né? Muitas vezes é o pai, mas não chega ainda a ser na mesma... exclusivo isso ali, né? Não é. Mas eu estava falando assim, ó, porque tem muitos conceitos, né? Falso self, verdadeiro self, que é a constituição do psiquismo, a gente pode pensar. Mas a questão que eu queria trazer da delinquência, que foi quando ele já estava, então, né, ele já era um psicanalista, ele já trabalhava com as crianças, trabalhava com as mães, enfim, já tinha criado todos os conceitos, já tinha teorizado. Já tinha se consolidado profissionalmente como psicanalista. Sim. Isso que eu acho que é importante também. Aí veio a guerra. Aí em Londres houve um movimento chamado de evacuação. O que é a evacuação? Eles tinham que tirar os civis dos lugares onde haveria as invasões e onde haveriam as lutas da Segunda Guerra. Né? E o que acontece? Eles tinham que separar as famílias. Isso é muito traumático, é muito traumático, porque daí o que ele se deu conta, o que ele enxergou no resultado disso, foi as questões sobre o antissocial e a delinquência daquela criança que ficou separada muito tempo da mãe. E aí o que ele escreveu a respeito? Que até 5 anos de idade, uma criança não pode ficar muito tempo longe da mãe. Ela não, porque ela esquece a mãe. Ela não tem mais a imagem da mãe. E o que significa isso? Sim, um vazio, depressão da criança. E um dos resultados é a questão das condutas antissociais e das condutas delinquentes. E isso que tu está dizendo, Cida, então assim, é algo extremamente atual. Tu estava falando da guerra, da privação, do distanciamento, enfim, mas isso é uma questão extremamente atual. Sim. Hoje, por exemplo, nós não temos a guerra propriamente dita, temos outras situações traumáticas, né? Mas também, por exemplo, essa mãe que trabalha fora, muito, né, que pouco vê o filho, enfim, talvez poder pensar quais são as consequências disso. Exato. Dos cuidados da criança. Claro, a gente sempre diz, vai ter uma avó, vai ter uma babá que vai suprir, porque precisa ocupar esse espaço, até 5 anos. Ele diz que depois de 5 anos são menores os malefícios, né, em relação à constituição da criança, não são menores. Mas tu sabe que assim, ó, o que eu fiquei pensando quando tu estava me dizendo assim, vamos falar um pouquinho sobre o Winnicott, para dizer assim, para as pessoas que pensam em estudar o Winnicott, sabe? Que é o quê? Mas eu acho que eu não atendo crianças, mas quantos adultos que chegam ao nosso consultório que têm dificuldades extremas nos relacionamentos, que têm aqueles ímpetos, né, de agressividade, e essas coisas elas são marcadas lá de uma mãe que não cuidou, de uma mãe obsessiva, uma mãe que cuidou demais, obsessivamente, a questão da higiene, e não fez o aspecto afetivo, não construiu o aspecto afetivo com a criança, né? Não teve isso com a criança, né? E isso é uma coisa que muitas, né, pensando lá, buscando lá do Freud, a estrutura neurótica, a estrutura psicótica, e a gente às vezes pensa assim, não, mas essa pessoa não tem uma estrutura neurótica que é aquela organização, mas também não é uma pessoa psicótica que delira e que sai, que tem surto, mas é alguém que não tem uma estrutura estável, quem sabe, que não consegue no trabalho, não consegue ter boas relações, não consegue se organizar afetivamente com alguém. Até porque isso que tu está dizendo me faz pensar assim, que mesmo no tratamento de adultos, a gente trabalha com o infantil do adulto, né? Sim, e que tu está trazendo assim, que bom, esses primórdios dessa constituição psíquica têm repercussões até hoje no adulto. Isso. E sabe que tem muitos pós-freudianos que já beberam de Winnicott. Com certeza. Já beberam, que a gente sabe, que puxaram dali para poder pensar, inclusive, nessa questão que é como é que a mãe
acolhe, como é que a mãe dá o mamar, porque assim, não é colocar a culpa na mãe, é essa, era isso que eu queria antes trazer, né? Por que que uma pessoa vai estudar o Winnicott? Porque se ela vai trabalhar no seu consultório, ela pode pensar sobre isso, né? Ajudar essa mãe. Mas se ela vai trabalhar numa comunidade, quantos são os trabalhos importantes nas comunidades em relação a mães e bebês, mães e crianças? Não precisa necessariamente ser só o bebê, mas mães e crianças, para elas poderem pensar, será que elas olham o filho? Sim. Será que elas acolhem? Porque entra os conceitos, né? Sim. De holding, aquele conceito que é o de abraçar, do handling. A mãe é a pessoa que apresenta o mundo para a criança. Como é que ela apresenta esse mundo? Essa vai fazer toda a diferença. Como é que ela apresenta e como é que ela se relaciona. Mas, Cida, fiquei muito, muito encantada, assim, porque acho que tu traz para nós várias contribuições do Winnicott, a importância dele, porque eu acho que a psicanálise, ela não pode ficar só dentro do consultório, eu acho que é isso que tu está dizendo, de poder fazer um entendimento dessa atualidade, dessa comunidade, das pessoas, do funcionamento das pessoas, né? E como é que o aporte teórico dele contribui hoje, que se torna muito atual. Sim. E a partir disso, então, tu está oferecendo um grupo de estudos aqui no Espaço Criar, né, como uma proposta de estudar esse autor, que é tão importante, porque como a formação é fundamentalmente freudiana, a formação de adultos, se cria um outro espaço de grupo de estudos para estudar o Winnicott, né, onde esse espaço, pelo que a gente conversou, está aberto para estudantes, para profissionais, né? E pessoas que queiram aprofundar, inclusive educadores, né? Sim, sim. Educadores, porque a sala de aula me parece que é um exemplo vivo de tudo isso. Sim. Né? Você sabe que o Freud, o Winnicott fala sobre a importância do corpo, né? Da psicossomática, ele também fala sobre isso, que é toda aquela questão assim, como que tu pega a criança e o que que tu faz com a criança quando tu pega. Então, na escola é assim, como é que um psicólogo orienta os professores, né, a conversar com os seus alunos pequenininhos, né? Por que eles ficam agitados dentro da sala de aula, a importância disso. Quem sabe eles estão sendo criativos, eles estão sendo energéticos e por quê? E porque da onde que veio isso, por que está acontecendo. E muitas vezes, assim, até esses professores, esses educadores, entendendo, compreendendo, ajuda muito na sua prática profissional. Exatamente. Mas, Cida, te agradeço muito, eu acho que esses encontros são tão bons, a gente está sempre se reencontrando, né? E te agradeço. Fiquei bem entusiasmada com a proposta do grupo de estudos, né? E acho que vai trazer muitos frutos, porque eu acho que a gente tem que se abastecer e beber dessa fonte para que se possa, né, entender os fenômenos que vão acontecendo hoje em dia. Os fenômenos transicionais, porque nós temos que criar. O espaço está bem na base do que ele E falando em criar, né, esse é um dos temas da nossa jornada em junho, né, que nós vamos trazer alguns autores, onde nós vamos trabalhar também alguns aportes do Winnicott. Exatamente. E assim, ó, um grupo de estudo, um semestre, vai dar para ver muitas coisas, mas não tudo, porque a obra de Winnicott, ela é bem extensa, e a gente vai dando continuidade. A gente vai estudando, aprofundando conforme o ritmo. Muito legal, Cida. Valeu, né? Te agradeço muito. Beijo. Também. Outro beijo.